80% dos suicídios são de homens. E a maior parte deles, ninguém suspeitava até acontecer. Não há mal falar sobre as emoções, não há mal falar sobre aquilo que nos magoou lá atrás. A salvação do nosso planeta Terra depende totalmente de fazermos homens mais conscientes e mais responsáveis pelo que fazem e pelo que não fazem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta à nave. Estou muito feliz de estar de volta com este podcast, que já trouxe aqui tantas boas conversas, bons momentos e momentos de muita consciência. Estamos de volta, estamos muito felizes e hoje tenho aqui um ilustre convidado para abrir esta nova temporada. Na verdade, esta temporada também traz uma tónica mais direcionada para o autoconhecimento, sempre, obviamente, mas também para a saúde mental. Não sei se todos sabem, mas venho também de uma pausa, de um momento sabático, uma pausa que trouxe também muita reflexão, um reposicionamento, um direcionamento também daqui da minha missão e da missão deste podcast, e quero muito que esta temporada seja um contributo para mudarmos mais qualquer coisa ou sermos uma semente, trazer aqui mais consciência nesta área e também desmistificar muita coisa. Por isso, preparem-se para lindas e maravilhosas conversas, convidados extraordinários. Preparem-se para aprender muito ao longo desta temporada. Eu estou muito entusiasmada. E hoje, como eu ia dizendo, trago aqui um ilustre convidado, um homem que admiro muito a sua missão na sociedade, com o desenvolvimento da psicologia masculina, dos homens. Faz um trabalho extraordinário que eu tenho o privilégio de acompanhar já há 14 anos. Portanto, tenho aqui o prazer de vos apresentar o Rui Estrela. Tinhas que ser tu. Obrigado pelo convite. Uma honra poder abrir aqui a nova temporada do teu podcast. E acho que, pelo que eu sei internamente, não posso falar muito, vai ser uma grande temporada. Eu também acho que vai ser uma grande temporada. Começamos da melhor forma contigo e eu digo isto mesmo com muita honestidade, porque eu acho que tu fazes um trabalho que neste momento do mundo, que eu acho que nunca senti tanto caos como agora. Neste momento do mundo faz tanta falta ter o teu trabalho, e o teu trabalho já está tão bem estruturado, cimentado também no mercado, mas ter também aqui o teu posicionamento, sabes? Acho mesmo, acho mesmo importante. Por isso, vou começar por te perguntar, a tu que trabalhas com homens já há muitos anos, ou seja, fizeste disso também a tua missão, o teu propósito e foi também o teu caminho. Antes de. Porque eu sei que há muita gente aqui que já te conhece, há muita gente da comunidade que já acompanha o teu trabalho, mas também haverão pessoas novas a chegar. Então acho que é importante também perguntar-te uma vez mais, hum, porque é que tu chegas até este propósito de trabalhar com outros homens? Vem de onde esta tua vontade? Olha, como tu sabes, isto veio tudo de uma necessidade individual. Já foi há muito tempo e quem já me acompanha já há mais tempo já sabe um pouco desta história, mas é uma história que é transversal, que cruza tantos homens, que depois de eu começar a trabalhar-me a mim e começar a entender que havia muitas feridas do masculino geracional, que, que toldavam a minha vida no dia a dia e às vezes nem me apercebia. E isso começou há muitos anos atrás a ser uma tónica para a minha autodescoberta, para o meu aprendizado de mim mesmo. Porque quando tu começas a entender que coisas que fazes inconscientemente na tua vida e que não agregam valor, e a maior parte delas até te tocam negativamente depois de as fazeres, depois do inconsciente passar,
comecei a entender que se eu não desse atenção a isso, como homem e como futuro pai e como pessoa que se quer evoluir e transcender dia após dia, se eu não desse atenção a esse ponto focal, iria ser uma caminhada muito mais difícil. Claro que com terapia, com práticas transversais, tudo começou a florescer, mas foi quando eu comecei a tocar nestas feridas que tocavam mais a minha geração dos homens na minha família, que eu comecei a sentir que grandes avanços no meu autoconhecimento começaram a acontecer. E então foi a partir daí que eu comecei mesmo a entender que, que tinha de dar atenção a isso. E procurei em muitos sítios alguém que fosse mais especialista, mais específico, e não consegui encontrar ninguém que me não é que me satisfizesse, que fosse ao encontro daquelas dores e daquelas feridas que eu carregava, e muitas delas inconscientes. E foi nessa busca, nesse trabalho de estudo, que comecei a entender que era uma necessidade basilar da sociedade. Uhum. E a partir daí, quando eu comecei a transbordar, quando eu comecei, outros homens começaram-me a perguntar porque é que eu estava mais feliz, mais radiante, mais centrado na minha vida, foi a partir daí que eu comecei, espera aí, isto é mais do que a minha ferida, isto é uma ferida global quase. Não, quase não, é mesmo uma ferida global. Claro Uhum. que país para país, há nuances, mas este movimento de autoconhecimento masculino e de terapia que se perdeu ao longo do tempo, era uma necessidade muito, muito importante. Quando tu falas nessas feridas que tuas, não é, para as quais tu procuravas resposta, e que tu sentes que são um pouco também, partilhadas, por outros homens, que feridas são essas? A ferida principal, pelo menos a que mais me tocou e que deu origem a todo este caminho que eu comecei a fazer para mim e para os outros, foi mesmo a ausência de pai. Uhum, Pode ser ausência física, pode ser ausência emocional, uhum, pode ser a ausência de maturidade, mas há uma ausência que tem passado de geração em geração em geração e que não houve ninguém que fizesse um movimento contrário, um movimento de aprendizagem, um movimento de está aqui uma situação que foi normalizada, mas que não é normal e não é positiva para nenhum homem. E, e toda essa necessidade inconsciente do homem, no fundo, o meu trabalho foi começar a trazer para o consciente essa real necessidade e os efeitos taxativos que acontecem na vida dos homens quando começamos a dar atenção a isso. Isso foi quando eu comecei a trabalhar com grupos de homens e comecei a entender que via cada um deles a evoluir nas suas feridas, são coisas diferentes, a evoluir constantemente e a criar espaço para mais evolução ainda, comecei a entender que este trabalho era super precioso. Então as feridas principais são mesmo a falta de guiança, a falta de anciões, a falta de pais, homens conscientes que isto é uma necessidade também para si e para os filhos, que me veio mais à tona. Também muita dor a nível de relação, porque muitos homens continuavam a ser adolescentes e continuam a ser adolescentes nas suas relações, dando mais um filho para a mulher tratar e não um companheiro, alguém que suporta ao lado dela todo esse caminhar. Mas isso tudo vem de uma raiz que é única quase para mim, que é essa falta de nem vou começar a entrar pelos os rituais iniciáticos que são tão necessários nos homens, mas, se o avô, se o bisavô, se o trisavô não sabiam, que isso era uma coisa que existia no passado e era necessário trazer, de volta essa saúde, essa esse movimento consciente para os seus filhos, netos, então andamos há séculos a protelar algo que é super importante hoje em dia, e sempre foi. uhum, uhum. Completamente. Aliás, tu és pai também de 2 filhos, dos nossos Uhum. filhos. Para quem para quem não sabe, somos companheiros de jornada e temos 2 filhos agora, e há pouco eu partilhava esta nossa pausa também para nos dedicarmos aos nossos filhos, porque tivemos agora
temos um bebé com 2 anos, e o facto também de seres pai de 2 rapazes, hum, há uma responsabilidade. Se eu sinto, não é, como mãe, acredito que tu também como pai, e teres 2 filhos homens, essa responsabilidade seja, não é, sentida, É uma não é? responsabilidade acrescida, Uhum, independentemente se fossem rapazes ou raparigas, se, se nem os tivesse, a minha responsabilidade e a minha missão continua firme. E isso não, independentemente do que aconteceria depois de eu iniciar este caminho. Claro que cada filho que nós tivemos vem-me obrigar a dar mais um salto na minha evolução, porque nós temos de nos responsabilizar por aquilo que acontece e que fazemos na nossa vida. E não há maior responsabilização do que ter a descendência que estão sempre a olhar para nós. Estão sempre a observar-nos, estão sempre a mostrar, a mostrar-nos a nós silenciosamente e às vezes bem audivelmente, quando não estamos no nosso centro, quando não estamos equilibrados, quando não estamos pelo menos no caminho de nos trabalhar diariamente. E então eles vieram mesmo obrigar-me a fazer um salto quântico. O Francisco foi muito forte, foi mesmo mostrar que todo o caminho que eu já andava a preparar para mim individualmente tinha de ter ainda um sentido mais forte e mais presente, com mais firmeza, pois ele observa muito o que eu faço, muito uhum, mais do que o que eu digo, e o Martim veio-me trazer uma maturidade a esse caminho que, tal como tu, nós parámos, não ficámos parados, mas tirámos um tempo para reorganizar toda a nossa estrutura, toda a nossa vida, uhum, e trouxe-me também mais um salto, que é agora o que eu vou começar a lançar agora, a nível de produtos e de serviços para suprimir as necessidades desta missão que eu carrego, mas num nível ainda superior. Portanto, eles deram-me esse poder de responsabilidade. uhum, uhum. E eu trouxe este assunto porque uma das coisas que neste momento também mais me preocupa, tem a ver exatamente com estas novas gerações, não é? E há cada vez mais jovens a sentirem-se perdidos, a sentirem-se sem propósito, sem direção. Sentes que estamos perante uma crise de identidade masculina? Não identidade no termo da sexualidade, mas em Uhum. termos de energia masculina, porque há tanta violência, há tanta confusão. E os jovens estão muito perdidos aqui no meio disto tudo. Sim, hoje em dia é uma crise que transcende até os homens. Uhum, É uma crise global dessa tal identidade. No fundo, onde é que eu me posiciono? Qual é que é o meu posicionamento no mundo? Qual é que é os meus valores pelos quais eu me quero reger e decidir as coisas? Qual é a minha responsabilidade quanto à minha presença aqui no mundo? Transcende muito, muito mais do que os homens, mas eu sinto que afeta neste momento muito mais os homens, porque esta desconstrução que tem havido nas últimas décadas e esta velocidade de não só das redes sociais, de vários estímulos, de várias ordens de pensamento, por um lado é positivo, mete-nos a pensar, mete-nos a, a ver vários ângulos da nossa evolução, mas ao mesmo tempo tudo está a ser tão rápido e tudo pede da nossa atenção que os jovens estão a ser flagelados. Na nossa altura, nós pegávamos a bicicleta e andávamos livremente, íamos bater à porta das mães dos nossos amigos para ver se eles estavam em casa, não tínhamos ninguém a orientar-nos externamente ou a influenciar-nos uhum. externamente e nós buscávamos as nossas referências. Então, num mundo que já tinha poucas referências, que os pais, homens, estavam Muito um pouco ausentes. afastados da educação e não havia anciões nem homens de referência. E cada vez isso foi-se destabilizando mais porque os jovens hoje em dia, e isto é um verdadeiro flagelo, não se sabe em quem confiar, não sabem em quem olhar, porque os pais cada vez menos têm tempo para educá-los, os professores, que serão neste momento, talvez os que passam mais tempo com os nossos filhos, têm um sistema para cumprir
de ordens de educação, E estão exaustos também. estão exaustos, têm uma agenda mais cheia que nós, às vezes, mas não só isso, e pior ainda, é todo o movimento que eles vão procurar referências aonde? Na internet. Hum. Vão procurar referências, porque à volta as referências já são poucas. Os avós sábios que diziam coisas sensatas ligadas à natureza das coisas e à sua vivência também estão a deixar de existir. Portanto, quando nós perguntamos a um jovem onde é que estás a mimicar quem? Uhum. Ele não vai dizer que está a mimicar o pai. Se calhar está a mimicar um jogador de futebol ou um influencer ou alguém que Quem são as mostrou. tuas inspirações, não é? Quem são as Exato, tuas quem é que te referências? inspira para um dia seres, para te ajudar a construir a tua identidade? Então, ou é multifacetado, ou é uma multiplicidade de informações que ainda destabiliza mais o seu centro, ou podem-se focar num ou noutro influenciador, que acho que é mesmo o nome que hoje em dia podemos utilizar, mas que tipo de influenciadores é que o algoritmo hoje em dia mais expõe? É aqueles que dividem mais a população, são os mais cáusticos, são os mais que dividem as opiniões e são mais extremistas. São esses que as redes sociais, porque são motores de fazer dinheiro, querem. As redes sociais, neste momento, querem cada vez mais discussões, cada vez mais separatismo, cada vez mais opiniões completamente extremas. E então, em que é que eles se vão basear para começar a construir a sua identidade? E mesmo quando começam a construir a partir de algum lado, será que é saudável? E os poucos saudáveis, homens de referência saudáveis, são os que se calhar menos têm canal, porque não criam muita adversidade e fricção. Uhum. E então, hã, é por isso é que se vê cada vez mais rapazes a ter atitudes desviantes, a normalizar coisas que a gente pensava que pertenciam ao passado, de machismo, coisas que a gente pensava que já estava a caminhar para um declínio, quando o feminismo começou a ganhar força e começámos a ver, não, estamos aqui, estamos todos para crescer juntos. E então parece que isso foi destruído, ou está a ser destruído, para Por estas ganhar. figuras, não é? Que vivem deste hype e que sobrevivem deste, como estavas a dizer, do algoritmo. E às vezes eu sinto, principalmente nas camadas mais jovens, não só, mas sinto que é quase uma coisa estratégica que estes jovens que têm muitos seguidores, etc., cria quase eles pensam estrategicamente o que é que eu posso dizer de mais absurdo ou de mais polémico que me vai fazer chegar ainda a mais Dar pessoas, canal, me vai dar canal. canal. E o que eu tenho observado é que cada vez mais jovens se associam a estas figuras, celebridades quase da internet ou das redes sociais, e há uma consequência, depois existem consequências que são muito reais também, no que tu estavas a dizer, nas atitudes que vão ter, na agressividade que é estimulada por estes red pill movements, ou lembro-me do Andrew Tate e de pessoas que, inclusive há alguns até portugueses que tentam um bocadinho seguir essa linha. Claro. Mas isto não é só uma brincadeira de redes sociais ou de hype, Não, há isto é consequências Exato, isto reais. estratégias de marketing, eu sou de marketing, Uhum. sou licenciado em marketing, e eu entendo mais do que aquilo que às vezes aparenta nas redes sociais. E estes movimentos têm tudo uma visão económica, Uhum. às vezes não tanto social, mas sim económica. Como estavas a dizer, esses Andrew Tates da vida e alguns aqui de Portugal até, eu vejo que, e esta é a minha opinião, mais numa visão de marketing mais pura e dura, que eles se calhar nem são assim como dizem. Eles apenas adotam um avatar que sabem que vai destacá-los dos outros tantos que existem para os seus objetivos económicos. Por exemplo, se como é que se chamou? Às vezes esqueço-me daquele rapaz, coitadinho. Um boxer qualquer que Sim, não interessa, sim, já estás.
Eu às vezes entendo que todo o movimento de marketing que existe por trás, ele se calhar nem o vive. Uhum. É só um movimento de, olha, vamos criar tanta separação e tanto ódio que o meu cachê para fazer os combates vai subir e vou ser convidado para muito mais eventos. E então, o que é que eu posso dizer que seja disruptivo ou que seja de alguma forma impactante na discussão, que eu tenho aqui haters e lovers de todo lado, para subir o meu cachê, para ajudar a subir o meu algoritmo a meu favor. E então isso tem um efeito positivo, entre aspas, para eles, mas destrutivo para os jovens que tomam valor no ter em vez de no ser. Uhum. Ou seja, eu quero aquele carro que ele tem, eu quero aquele posicionamento, eu quero aquela fama que ele tem. O que é que eu preciso de fazer, neste caso, executar ou parecer, para ter aquilo tudo? Então, se ele é milionário ou se ele ganha dinheiro e tem mulheres, tem carros, tem tudo, o que é que ele está a fazer, que eu preciso de fazer, Para ou chegar preciso de ali. ser para chegar ali. E então, numa mente que ainda está em construção, isto é altamente disruptivo e faz com que ah, os jovens comecem a adotar Condutas. condutas, Hum. enquanto que a visão estratégica é a que está por trás e a conduta é secundária. E aqui passa para primária a conduta para chegar ao ter. Hum. Então eu vou ser isto para ter aquilo. E tu sentes que isto pode ser o que está a acontecer, ou pelo menos uma das coisas mais importantes que está a acontecer hoje em dia, nesta nova educação, de jovens, porque os dados não mentem. A depressão, o suicídio, a radicalização online, o isolamento aumentou muito nos jovens e nos homens jovens. O que é que está a falhar na forma como nós estamos a educar? Nós, comunidade, Tudo, não é? sim. Uhum. Presença. Acho que não há uma palavra mais objetiva do que presença. Uhum. Ou seja, cada vez toda a gente diz que está cada vez mais ligada a toda a gente porque consegue, com o toque de um botão no telemóvel, estar a falar com outra pessoa. Mas nunca houve tanto isolamento social como existe hoje em dia. E esse isolamento social faz com que muitas dessas patologias venham ao de cima cada vez mais, porque o isolamento traz muito movimento de energia mental, de dúvida, de não observação dos outros, não debate presencial e energético com os outros. Então, a partir do momento que é normal uma criança ou um jovem passar horas fechado no quarto em frente a um computador ou uma consola, ser o herói e que tudo fala na internet e que tudo fala nas redes sociais e que é opinativo de tudo e mais alguma coisa e consegue ser o herói daquele jogo e consegue se sentir bem momentaneamente com aquela dopamina Barata, né? momentânea e Momentânea. barata, vai criar uma dependência de dopamina extrema porque o cérebro começa a habituar nesses estímulos instantâneos. Ou seja, antigamente tudo o que trazia dopamina boa, e hoje em dia, leva tempo, é duro, ou seja, vem primeiro a dor e depois a dopamina. É como ir ao ginásio, é como fazer um desporto. Nós não queremos sair da cama, nós levantamos, nós fazemos esse esforço, eh, usamos o nosso tempo, gritamos com dor, fazemos todo um movimento de nos dar e depois recebemos. E hoje em dia está tudo invertido. Eu prefiro receber já, mas depois tem o reverso da medalha que eu vou pagar. Que tudo o que é instantâneo, tudo o que é momentâneo, também tem outra parte. E a outra parte reflete-se muitas vezes em, nestas patologias psicológicas de depressão, ansiedade, burnouts, eh, tudo o que acarreta. Emoções, não é? Sim, sim. Oh, no fundo é os flagelos que hoje em dia temos na nossa sociedade, que vemos todos os dias. Cada vez mais homens agridem mulheres, Uhum. cada vez mais homens tomam atitudes explosivas, Uhum. cada vez mais homens têm depressão silenciosa, porque os números mentem. Aqui é onde eu digo que os números mentem.
devido ao meu trabalho e do meu conhecimento de centenas de homens, há muito mais homens deprimidos do que se imagina. Do que as Muito, estatísticas revelam, muito não é? Porque há mais. muitos que não Só chegam a entrar nestas o estatísticas. homem foi habituado a sofrer em silêncio. Uhum. O homem foi habituado a não pedir ajuda. O homem foi, de todas as formas, ostracizado se mostrar fraqueza. A famosa, Vulnerabilidade. não és homem se fores vulnerável, Uhum. não és forte se pedires ajuda, não pertences Uhum. aqui à nossa casta se fraquejares. Uhum. Portanto, faz com que aquela frase do homem não chora e que tenha de engolir tudo se transforme num monstro dentro dele, mas que nunca é falado. E um dado interessante, hum, a maior parte dos suicídios, 80% dos suicídios são de homens. E a Uau, nível, a nível, a 80%? nível global, Uau! países mais que outros, mas a média é mais ou menos 78, 80% dos suicídios são de homens e a maior parte deles ninguém suspeitava até acontecer. Coisa que é completamente diferente das mulheres. Uhum. Que se exprimem mais, que têm mais facilidade em se conectar e em partilhar, e então parece que está tudo bem, do dia para o outro acontece. E nos jovens já estamos em 77%. Menores, estamos em 77% dos suicídios juvenis são Também de são rapazes. rapazes. E a maior parte deles também ninguém percebe até acontecer. Portanto, há aqui um movimento escondido que todos os números mentem, e não estou a falar só disso, é o que leva a isso. Porque a Uhum. depressão é muito bem camuflada com estes estimulantes de tentar parecer sempre bem, da aparência de estar sempre bem, tanto nas redes sociais, tanto para os outros, e a ansiedade está a começar a crescer de uma forma exponencial também nos jovens. Uhum. Não só nos jovens, mas também nos adultos, mas os jovens estão a ter muita ansiedade porque hoje em dia é muito difícil de observar um futuro. O futuro, com esta velocidade estonteante. Ainda outro dia estava a falar com um grande amigo meu que a filha vai para a universidade e diz: pai, eu não sei o que é de escolher. Temos aqui a inteligência artificial a tomar tudo e mais alguma coisa, e de dia para dia eu escolho uma coisa e no dia a seguir já não vale a pena. Portanto, eu não sei onde me hei de posicionar. Portanto, esta ansiedade do que vem para o futuro, porque de antes era de um ano para o outro as coisas mudavam, passou a ser de um mês para o outro as coisas mudavam, e neste momento eu sinto que é de um dia para o Do outro as dia coisas para o mudam. outro. Uhum. Portanto, onde é que eu me vou centrar? Onde é que eu vou caminhar? E uma coisa que tu estavas a falar, tanto do machismo como da depressão, da ansiedade, dos suicídios, tudo isto parece ser sintoma de uma dor profunda emocional que não é vista, nem é trabalhada. E eu acho que isto é mesmo importante nós, trazermos para cima da mesa para discussão também aqui com a Claro. comunidade, não é? Que é preciso haver mais oportunidade para todos nós, adultos, e sobretudo para estas novas gerações, de se falar de emoções, de haver mais literacia emocional, dos jovens também poderem aprender mais ferramentas de como lidar consigo mesmos, com as suas emoções. Ainda hoje nós estamos a gravar este episódio e está a decorrer o detox emocional, e eu hoje recebi uma partilha de uma das pessoas que está a fazer, e senti mesmo que ganhei o dia com aquela partilha, porque ela dizia: eu sou professora universitária e hoje levei a rotina do detox e a respiração, o breathwork, para uma turma de 30 alunos, fizemos em conjunto e todos adoraram, e fizemos-lo com o propósito de regular as nossas emoções e haver espaço para expressar as emoções, e eles adoraram e foram para o recreio comentar o que é que tinham sentido. Uhum. E eu achei isto, deu-me esperança, sabes? E achei isto lindo, porque eu acho que é isto que falta também. É não só, obviamente, e tu estavas a falar da presença de nós como pais, de nós adultos, na família onde tudo começa, mas também dos professores, das escolas, da sociedade, dos amigos,
de se trabalharem mais ferramentas, de se ter mais conhecimento sobre as nossas emoções e de haver mais liberdade para poder expressar isso. E tu tens feito um trabalho excepcional e eu digo isto com conhecimento porque acompanho o teu trabalho há todos estes anos, e conversamos muitas vezes, sobre, alguns case studies, algumas coisas que se vão repetindo como padrão nos teus retiros, nos teus trabalhos com os homens, onde há esse espaço finalmente. Uhum. E quando acontece haver esse espaço, há, eh, há vidas ali que finalmente têm Que mudam mesmo, que mudam. que mudam Uhum. totalmente. Eu felizmente tenho tido resultados incríveis nos meus trabalhos e por isso é que eu estou a aprimorar ainda mais para ter mais resultados. Mas o que estavas a falar é muito importante de dar ênfase, porquê? Porque temos que normalizar de uma vez por todas que a saúde mental não é um, algo que tem de ser ativado quando as pessoas estão mal. Um capricho ou um E muito menos nos homens, porque temos que normalizar que a saúde mental, e saúde mental não quer dizer que eu tenha de fazer terapia. Era ótimo se todos fizessem, acho que é a principal eu ferramenta. sou uma grande defensora da terapia, Uhum. da E psicoterapia, da psiquiatria, de normalizarmos tudo isto. normalizar que não faz mal não estar bem. Não somos, falando agora dos homens e dos rapazes, não há problema em não estar tudo bem. O pior é quando nós dizemos que está tudo bem e sabemos que não está. É aquela coisa, então, está tudo bem. E ele, sim, sim, está. E não há espaço para isso. Portanto, quando eu criei, fui um dos fundadores de uma coisa que alguns devem se lembrar, que era a Zoom Talentos. Eu e alguns colegas de Jorge 15 anos? mais, acho que foi mais. Formámos uma ONG que íamos às escolas problemáticas em Lisboa e íamos mostrar que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é algo que trazia muito mais valias aos alunos. Hum. Então implantámos isso nas escolas e tivemos resultados incríveis, incríveis. E na altura estávamos ainda a aprender o que é que podíamos fazer. Mas trazendo isto agora para os nossos tempos, por isso é que eu tenho muito orgulho no meu trabalho e digo isto com honra, porque eu acredito que se este trabalho continuar a ser desenvolvido e cada vez mais homens começarem a entender que isto é, às vezes salva vidas, não só mesmo estamos a falar de suicídios e isso tudo, mas também no dia a dia, quando nós começamos a ganhar mais clareza nas nossas relações, quando começamos a ganhar mais clareza no nosso propósito, quando começamos a observar que os nossos valores e princípios têm de estar bem plantados e viver sobre eles é honrar o nosso caminho e fazer com que valha a pena estarmos aqui todos os dias, não em autopilot, mas sim com propósito, e entender que no centro disto tudo há o desenvolvimento de nós darmos atenção a nós mesmos e observarmos aquilo que precisamos limar e acertar, olhando como nós como o centro de muitos centros à nossa volta, porque há o líder da empresa que está a trabalhar com os seus trabalhadores e está super descentrado na sua vida, no seu centro no seu centro físico, energético, no seu centro de mentalidade, no seu centro emocional principalmente, que vai destabilizar tudo à volta. Aquele pai que tem filhos a observá-lo e a mimicá-lo e a dizer pai, sem falar, mostra-me como é que é o caminho, Hum. e ele está descentrado e não consegue entregar o que realmente queria. Então isto é um ciclo vicioso que vai depois bater às relações todas, relações geracionais, relações amorosas, relações paternais, que é no fundo a base e o fundamento de construirmos uma sociedade melhor. E depois é um ciclo vicioso, positivo, que quanto mais nós entregamos a nós mesmos, quanto mais atenção damos a nós mesmos, mais vai amplificar o nosso círculo de influência à volta. E então isso é uma grande responsabilidade que muitos homens não assumem. E pensam que é simplesmente chutar a bola para a frente. Uhum. E eu tive muito tempo nesse sítio, que não interessa o passado, não interessa os traumas, as feridas. O que interessa é
andar para a frente e fazer acontecer e ganhar e produzir, e aí é que eu me vou realizar e sentir melhor. E eu comecei a perceber, o caminho é completamente ao contrário. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu olho para a minha história, quanto mais eu observo e dou atenção a tudo aquilo que me fez dano, tudo aquilo que me tocou, com tudo aquilo que ainda está marcado no meu corpo, que eu estou a protelar para a frente e a mostrar inconscientemente no meu caminho, é aí que temos de dar mais atenção. Portanto, a normalização do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da saúde mental nos homens, para mim, é a peça fundamental para a nossa sociedade crescer. Porque as mulheres já têm essa facilidade Hum. em dizer, não, vou-me cuidar, seja o que for, mas principalmente vou-me cuidar a nível do meu desenvolvimento, daquilo que não está a acontecer bem, vou ter terapia, vou fazer um retiro, vou trabalhar em mim, que é o meu maior investimento que temos para fazer. E os homens também têm que começar a ver as coisas dessa forma. Não há mal falar sobre as emoções, não há mal falar sobre aquilo que nos magoou lá atrás. Uhum. É o não falar que nos magoa ainda mais, e é o calar e consentir isso dentro de nós e normalizar, que vai trazer todos aqueles movimentos que depois, quando saem cá para fora, são completamente inconscientes. Uhum. É muito incrível ouvir-te falar, e conhecer, de perto o trabalho que tu fazes e o impacto que tu tens tido em tantos homens e em tantas vidas, em tantas famílias. É mesmo. Hum, e pronto, e depois fico assim emocionada porque conheço mesmo muito profundamente, o teu trabalho e sei mesmo Tu sabes. o impacto E que homens que tiveram a coragem de se Uhum. chegar à frente, mesmo contra todos os dogmas, contra todos os amigos que dizem que tinham piadas homofóbicas Uhum. sobre o que eles iam fazer. ah, Quero honrar todos esses homens aqui, porque eles mostram o caminho aos outros. É essa coragem de dizer isto é importante por mim, por ti, por todos, mas principalmente por mim, e ter a coragem de se chegar à frente, de se ser responsável e assumir a sua responsabilidade, que tem mudado tantas famílias, tantas vidas, tantas empresas também, Uhum. felizmente. Uhum. Sim, isso é uma comunidade também muito bonita, muito unida e antes de terminarmos, já que estamos a falar em comunidade e em comunidade unida, fazer aqui uma ponte, né? Temos estado a falar aqui dos homens e do isolamento, né? Das pessoas estarem cada vez mais isoladas, mesmo com milhares de seguidores, mesmo com uma presença constante nas redes e nesse Hum. scroll infinito, mas falta comunidade real. E, e foi nisso, pensando nisso também nesta nossa pausa, que nós fizemos da nave, que agora já não é só um podcast, já é algo maior e com uma missão maior. Foi nisso que nós pensámos quando criámos esta comunidade que agora está no mundo Está no mundo. e que é bem real. E é incrível, e é incrível. É assim, temos de nos tirar o chapéu a nós mesmos, porque no fundo nós fizemos aquilo que tantas outras pessoas desejavam que acontecesse, e nós metemos no mundo uma base para pessoas que pensam da mesma maneira, convidarem outras pessoas também lá para dentro e viajarmos todos nesta nave de autoconhecimento e saúde mental, porque é na comunidade que nós crescemos. É o sentido inverso que está a acontecer as coisas, que é o separatismo e a individualização, e é o sentido contrário é que nos vai levar outra vez a conseguirmos estar mais vibrantes, mais felizes, mais alinhados e centrados. E então a nave veio trazer essa lacuna, ou esse caminho tão necessário, principalmente, acho que é mais a palavra, esse caminho necessário para as pessoas conhecerem e estarem perto de outras pessoas sem qualquer tipo de problemas ou vergonhas, que dizem não, eu preocupo-me comigo, eu preocupo-me com o meu desenvolvimento, eu quero estar perto e junto, não só no online, mas também no presencial, com outras pessoas que pensam como eu
Eu quero bater bola, eu quero falar, eu quero discutir coisas que me levam, que trazem força e energia à minha vida. Eu quero estar com pessoas que pensam como eu, que sentem que isto é tão importante. Nós partilharmos, evoluirmos, aprendermos também, que temos montes de conteúdos a serem disponibilizados todos os meses, mas também juntarmos na fisicalidade também, é que vamos voltar outra vez a unir aquela energia, tal como o Avatar, quando eles dão as mãos, aquilo toda a gente cresce em conjunto Sim. e fazer com que isso seja uma norma. Acho que é importante o que estamos a fazer aqui. Sim. É muito importante. Eu também sinto o mesmo e nós, eu também estou muito orgulhosa deste projeto e o facto de também termos criado esta estrutura, este estúdio para podermos receber outros professores, outros convidados, pessoas da área da psicoterapia, da psiquiatria, médicos, pessoas da área da educação, pessoas com credibilidade, com conhecimento real, poderem dar, hum, conhecimento, entregar esse conhecimento, mas eu sinto que o grande diferencial desta comunidade que é a NAV, que não é só uma plataforma de conteúdos, é muito mais do que isso, Muito mais. é dar uma oportunidade também de nos voltarmos a reconectar com a nossa humanidade, com conexões, com vínculos, não só entre as pessoas, mas também as pessoas com outros especialistas. Espero muito ver o Rui Estrela a fazer uma talk ou um encontro de homens, de pais e filhos, de jovens, Muitas sabe? coisas boas vão acontecer aí. Porquê? Porque agora com esta base, com esta plataforma de lançamento, que une, no fundo a nave, é um veículo que nos leva a conhecer e a desenvolver esses universos internos. Agora temos uma forma de mostrar toda essa parte mais científica, toda essa parte mais testada, essa, esses universos que compõem este caminho do autoconhecimento e da saúde mental, e aí damos canal também às pessoas. E isso é muito importante, dar canal às pessoas, para as pessoas também debaterem certos assuntos, tirarem dúvidas, sentirem-se que estão bem informadas com pessoas que realmente têm a sua marca no mercado de seriedade, de trabalho contínuo e com resultados, e acho que isso é o que vai trazer cada vez mais pessoas a dizerem: este é um sítio fidedigno para eu aprender, desenvolver, educar os meus filhos, educar-me a mim e conectar-me com estas pessoas, seja mais sério, seja até numa visão mais celebrativa, ou seja, nós temos muitas coisas preparadas Queremos manifestar e, com este projeto. Sim. e no fundo é isso que o mundo te está a pedir, que é: vamos voltar a dar as mãos, vamos voltar a dar as mãos fisicamente e, e estarmos todos a gerar mais energia para nós e para todos ao nosso redor. Que lindo. Olha, para Acho terminarmos, que mostrei mais ou menos bem como é que acho que mostraste muito bem. o nosso quadro Sim. pintado. E nota-se que nós estamos muito, muito orgulhosos. Sim, tá. Eu estou, tu também, e que a gente já mostrou e já mostramos tudo o que está a acontecer e no futuro o que vai acontecer. Acho que vai ter muito bons resultados. Olha, foi uma conversa muito linda. Hum. Eu tenho aqui uma última pergunta para te deixar assim como mensagem final. Se tu tivesses de deixar uma mensagem para os homens, para os rapazes, para os jovens, que hoje se sentem perdidos, sem referências, frustrados, sozinhos, o que é que tu lhes dirias? Quando a gente fala nos tempos antigos, em que, em que os rapazes eram apoiados pelos seus pais e pelos seus avós, pelos seus anciões, e dizemos que isto é uma coisa do passado, que aconteceu, eu não quero que os nossos jovens sintam que é algo histórico que ficou no passado. Eu quero que eles entendam que é algo que está bem dentro do nosso ADN, bem dentro das nossas células, que é uma coisa que é só preciso reavivar, que quando nós nos juntamos em tribo novamente, quando os homens se juntam em tribo, acontece aquela magia.
que já conheces também, que eu estou sempre a falar, e essa magia, essa fagulha tem de ser reacendida. Por isso é que o poder do fogo, o poder do reacender dessa chama está tão ativo hoje em dia, porque no nosso ADN, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, e nunca saiu de lá. E o que eu quero dizer aos jovens e aos homens é que há espaços para nós nos encontrarmos. Não só encontrarmos entre nós, mas encontrarmos a nós mesmos. Porque o caminho mais difícil que o homem pode fazer hoje em dia, mas que no fundo é o mais fácil quando estamos em tribo, é o caminho outra vez para o coração. E para o coração não é sentirmos as emoções ou voltarmos a falar sobre elas. Não, é voltarmos outra vez ao nosso centro, à nossa chama, àquilo que nos faz sentir vivos e felizes. E é esse, sempre foi a minha missão. E é esse o meu decreto que eu quero sempre deixar aqui, é: vocês não estão sozinhos. Vocês podem estar sozinhos nas vossas casas a ouvir este podcast, nas vossas camas a pensar com que é que eu vou poder desabafar um problema que eu tenho amanhã, mas vai haver cada vez mais centros onde nós nos podemos ligar com consciência, com honra e com responsabilidade, principalmente. E é esse o movimento que não quero que olhem como antigo ou perdido ou lá atrás no passado. É algo que está ativo, é algo que está aqui para vos servir e que eu não vou deixar até ao fim do meu último fôlego aqui na Terra deixar esta bandeira cair. Portanto, acreditem que essa fagulha, essa chama, está só à espera de outros homens iguais a vocês para ser reacendida. Tenho muito orgulho em ti. Obrigada. Espero que isto chegue aos homens que têm que ouvir isto, porque eu continuo a dizer, pode ser assim uma visão assim muito grande, mas que a salvação do nosso planeta Terra depende totalmente de fazermos homens mais conscientes e mais responsáveis pelo que fazem e pelo que não fazem. Portanto, eu vou fazer a minha parte, espero que eles façam a sua também. Obrigada, Rui. Obrigado eu. E foi assim o nosso primeiro episódio desta temporada, esta viagem incrível. Acho que não podíamos mesmo ter começado da melhor maneira. Que viagem! Obrigada, e obrigada a vocês que nos ouviram, que nos veem aí desse lado. Estamos muito felizes, estou muito feliz de estar de volta e desejosa de ver onde é que esta nave nos vai levar a todos. Até para a semana.